Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio de Personagens da Fé. Hoje vamos falar sobre Eliseu, alguém que recebeu um chamado e não voltou atrás. Havia um homem que não nasceu profeta, não cresceu em palácios, não foi treinado em escolas religiosas. Era apenas alguém comum. Seu nome era Eliseu. Ele vivia em Abel-Meolá, trabalhando no campo. Terra, poeira, rotina, dias iguais, vida previsível. Ele arava a terra com bois. Não havia aplausos, não havia multidões, apenas trabalho. Até que um dia comum se tornou eterno. Um homem se aproximou, silencioso, intenso, carregado de autoridade espiritual. Era Elias. Sem dizer palavras, ele lançou sua capa sobre Eliseu. Um gesto simples, mas carregado de significado. Era um chamado. Naquele instante tudo mudou. Eliseu entendeu, não era apenas um convite, era uma ruptura, uma decisão sem volta. Ele poderia hesitar, poderia pensar mais, poderia esperar o momento certo, mas não esperou. Correu atrás de Elias e disse apenas o necessário: despedir-se e seguir. Mas o que ele fez em seguida revela a profundidade da sua decisão. Ele voltou ao campo, matou os bois, quebrou o arado e usou tudo como lenha para o fogo. Fez um banquete e se despediu de sua antiga vida. Não havia plano B, não havia retorno. Ele queimou o caminho de volta. E então ele seguiu Elias, não como profeta, mas como servo. Durante anos ele não apareceu em destaque. Não realizou milagres, não pregou para multidões. Ele serviu silenciosamente, fielmente, constantemente. A Bíblia o descreve como aquele que derramava água nas mãos de Elias. Um detalhe simples, mas poderoso. Porque antes de Deus confiar poder, Ele observa o coração. O tempo passou e chegou o dia que mudaria tudo. Elias seria levado. O fim de uma jornada e o início de outra. Elias disse: fique aqui. Mas Eliseu respondeu: eu não te deixarei. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E em cada uma Eliseu permaneceu, firme, decidido e inabalável, até que chegaram ao Rio Jordão. Elias tomou sua capa, golpeou as águas e o rio se abriu. Os dois atravessaram a seco. E então veio a pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eliseu não pediu riquezas, não pediu posição, não pediu reconhecimento. Ele pediu algo maior: porção dobrada do teu espírito. Não era ambição, era responsabilidade, era continuidade, era missão. E então o céu respondeu: um redemoinho, fogo, glória. E Elias foi levado. Eliseu ficou sozinho, mas não vazio. A capa caiu, ele a pegou, caminhou até o Jordão e repetiu o gesto, golpeou as águas e declarou: onde está o Senhor Deus de Elias? E o rio se abriu novamente. Naquele momento não era mais o servo, era o profeta. Mas sua jornada estava apenas começando. Eliseu não viveu nos céus, ele viveu entre pessoas, entre dores, entre necessidades reais. Ele purificou águas contaminadas, multiplicou azeite para uma viúva desesperada, ressuscitou um menino morto, alimentou multidões com pouco, curou Naamã de lepra e até fez um machado flutuar. Milagres grandes, milagres pequenos, porque para Deus nada é insignificante. Mas sua vida não foi apenas poder, foi também confronto, rejeição e desafios. Nem todos aceitaram sua autoridade, nem todos entenderam seu chamado, mas ele permaneceu, fiel até o fim. E mesmo em sua morte, o extraordinário continuou. Um homem morto foi lançado em sua sepultura.
e ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida. Até depois de morto, ele ainda gerava vida. Que tipo de vida é essa? Que tipo de entrega é essa? Eliseu começou com um homem comum, no campo, na rotina, no anonimato, mas respondeu ao chamado, sem reservas, sem retorno e sem medo. Serviu antes de liderar, permaneceu quando seria mais fácil desistir, pediu mais de Deus quando poderia se contentar com menos. E talvez essa seja a maior lição. Deus não procura perfeitos, Ele procura disponíveis. O chamado pode chegar em um dia comum, no meio da rotina, no silêncio da vida. E quando ele chegar, você vai hesitar ou vai queimar os arados? Porque aqueles que decidem não voltar atrás se tornam instrumentos de algo eterno. Eliseu provou que uma vida totalmente entregue a Deus não apenas muda histórias, ele continua mudando mesmo depois que termina. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e nos vemos até o próximo vídeo.